Olá, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula. Veja bem, eu parto sempre da seguinte premissa: todo professor de educação cristã precisa ensinar tão bem a lição do dia quanto um professor de biologia ensina sua matéria de ensino secular. Antes de ensinar a disciplina de biologia, o professor precisou estudar cada detalhe da sua disciplina, precisou aprender os conteúdos da disciplina, aprender o que é uma célula, aprender como é uma célula por dentro, enfim, ele precisou estudar a disciplina de biologia, conhecer profundamente e assim ensinar os seus alunos. Não é diferente com o professor de matemática ou de história. Nós, professores de educação cristã, de ensino bíblico, precisamos conhecer também o conteúdo bíblico tão bem quanto um professor de biologia vai ensinar para os seus alunos no dia a dia. Isso é muito importante. Nada melhor do que começarmos falando então das ferramentas mais importantes em sala de aula. Qual é a ferramenta mais importante dentro de uma sala de aula? É o próprio professor. O professor é um recurso extremamente importante, pois de nada adiantará conhecermos métodos de ensino, de nada vai adiantar termos os melhores recursos de sala de aula ou então até a melhor infraestrutura, né? Um lugar com ar-condicionado, com data show, com recursos inovadores, se o professor não estiver disposto a aprender e também motivado a ensinar. Por isso que ele é muito importante. Não por acaso que eu escolhi esse título para esse episódio, né? O professor aprendiz. O problema de muitos professores é que às vezes param de crescer. Os professores param de estudar, param de pesquisar, né? E às vezes pegam a matéria num dia anterior e tem dificuldade até de dar aula, né? Então eu quero apresentar para você 5 importantes conselhos para o seu desenvolvimento como professor. Bom, então, vamos lá. O primeiro conselho que eu quero dar, praticamente já falei sobre ele, né? É manter um disciplinado programa de leitura. Não tem que parar de ler, tem que ler constantemente. Ler o conteúdo da disciplina, ler o conteúdo da matéria a ser estudado, conhecer bem toda a estrutura, toda a disciplina, ler outras fontes, estar sempre estudando, estar sempre evoluindo no conhecimento. O segundo conselho que eu quero te dar é estar sempre atualizado. Obviamente, se você mantém um disciplinado programa de leitura, se você tem hábito de estudar e hábito de ler, você vai estar sempre atualizado. Isso é importante, o professor precisa estar atualizado. O terceiro é conhecer bem os seus alunos. Ora, nós vamos falar de métodos de ensino, né? Nós vamos falar de técnicas, nós vamos falar de atividades, nós vamos falar de dinâmica. E nós vamos ver no decorrer dessa temporada, né, o quanto isso tem que andar sincronizado, o quanto uma coisa complementa a outra. O quarto conselho que eu pretendo te dar agora, e quero que você pense nisso, é desejar sempre aprender sobre o processo ensino-aprendizagem. Nós vamos, nesse curso, estar vendo esse processo de ensino-aprendizagem. Nós vamos aplicar a metodologia de ensino, as técnicas, nesse processo ensino-aprendizagem. E eu tenho certeza que você vai desenvolver bastante como professor. Um quinto e último conselho que eu quero dar é buscar sempre conceitos bíblicos e também teológicos, né? Que você vai estar ensinando. Então, vai ensinar um assunto, procura lá na Bíblia, lê o texto, lê o contexto, lê de forma teológica, se for o caso também a parte da geografia, a questão política da ocasião do texto, enfim, isso é muito importante, ok? Todo professor eficiente deve conhecer muito bem o assunto que está ensinando, porque se ele for fraco nisso, ou se ele tiver um domínio fraco desse conteúdo que ele vai ensinar, com certeza o ensino dele vai ser muito deficiente. Então, eu gostaria de sugerir para você um autoexame. Eu quero sugerir que você faça agora aí, dá uma pausa nesse vídeo e faça uma reflexão, faça um autoexame sobre o que eu vou dizer agora. Então vamos lá, olha só, a primeira pergunta que você precisa responder é: quais são os seus pontos fortes como professor? Mas faça essa pergunta para você mesmo. Quais são os meus pontos fortes? Foi isso? Quais são os meus pontos fortes enquanto professor? Lista aí 1, 2, o que tiver à mente. A segunda pergunta que eu gostaria que você respondesse sinceramente é: quais são os seus pontos fracos? É muito importante você pensar nisso agora. Eu quero que você pense bastante sobre isso. Quais são os seus pontos fortes como professor? Quais são os seus pontos fracos enquanto professor?
ok? Porque eu tenho certeza que isso vai ajudar você no decorrer dessa temporada dos nossos estudos. Uma terceira pergunta que eu quero que você anote aí e responda sinceramente em que você precisa melhorar? Então, pensa aí, o que você tem de ponto fraco, o que você tem de ponto forte e o que você precisa melhorar, ok? Beleza? Bom, agora que você já sabe os pontos fortes e fracos e os pontos que você também precisa melhorar, eu tenho ainda mais 5 questões para apresentar para você. Só que, detalhe, essas 5 questões nós vamos responder juntos, mas eu preciso que você pense nisso e reflita com bastante atenção. Mas vamos lá, a nossa primeira pergunta. A primeira pergunta é: por que eu ensino o que ensino? A minha resposta é o seguinte: eu ensino o que ensino por amor a Deus. Deus alcançou meu coração, eu fui transformado por Ele, tenho convicção da minha chamada quanto professor, eu ensino para transformar vida. Então, eu ensino o que ensino por amor a Deus. A segunda pergunta é: qual o propósito do meu ensino? E qual é o propósito? Salvar vidas, edificar, treinar pessoas para ter uma vida cristã, frutífera, né? Para ter testemunho, enfim, nós ensinamos as pessoas a ter uma vida mais perto de Deus. Isso é maravilhoso. Então a segunda questão é: qual o propósito do meu ensino? É ensinar para salvar, para edificar e treinar pessoas. A terceira pergunta é: o que eu vou ensinar? Tá claro isso, né? Nós vamos ensinar a Bíblia. E a gente sempre aprendeu que a Bíblia é a bússola que nos conduz na vida, que nos conduz no viver. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é quem dá vida, amém? Então pense nisso, né? Nós sempre estamos ensinando a Bíblia Sagrada, ok? E a quem eu vou ensinar? A um grupo de pessoas, a um grupo de alunos, né, de diferentes idades. Agora pensa comigo, eu vou ensinar a um grupo de alunos que possui diferentes idades, né, possui problemas diferentes. Eu ainda não entrei no conteúdo propriamente dito, nós só estamos aqui fazendo um overview, estamos olhando a disciplina de modo geral, estamos levando você a refletir sobre o seu chamado, enfim, a atuação enquanto professor, né? Mas essa questão ela é fabulosa, porque eu estou ensinando para quem? Eu estou ensinando para um grupo de alunos de diferentes idades. Não tem só diferentes idades, né? Tem diferentes problemas. Não tem só diferente idade nem diferentes problemas, né? Tem diferentes famílias, tem diferentes credos e fé, né? Muita gente às vezes que assiste uma escola dominical, nem todos são cristãos, né? Muitos são, obviamente. Até mesmo dentro desse grupo cristão, tem pessoas com suas diferenças, né? Maneira de aprender, maneira de ver as coisas, a maneira que os pais ensinaram, enfim. Então é um grupo bem diferente, né? Bem misto, e nós temos que saber disso, ok? A outra pergunta é: como ensinarei? Capacitado por Deus e preparado no que depender de mim. Então nós temos que sempre estar capacitado por Deus, porque quem chama é Deus e quem capacita também é Deus. Mas eu também preciso fazer a minha parte, que é me preparar, fazer esse esforço. Isso que você está fazendo aqui é um esforço, você está dando um passo, está fazendo o que cabe a você. Tá? Então pense sobre essas questões que acabamos de estudar, pensa sobre cada pergunta que eu expus aqui para você, reflita sobre isso e vamos agora entrar propriamente dito no conteúdo da disciplina. Espero que seja muito bom para você, ok? Eu espero você no próximo episódio. Até lá, aquele abraço.